Olá, galera massa do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Dasley falando, mais uma vez aqui para vocês, no nosso canal Dasley Diversidades. E neste vídeo de hoje, quero aqui gravar mais um vídeo para que este vídeo ele esteja aí apresentado para vocês dentro da playlist de resolução de questões do Enem, certo, galera? Então, esse vídeo, né, lá na playlist só tinha até então um vídeo, ainda com o canal no nome antigo, e agora estou, né, nessa guinada que eu dei aí no canal, né, vou resgatar essa playlist e agora fazer a inserção de mais um vídeo, né, principalmente para você que é estudante aí de terceira série do ensino médio, para que você possa complementar os seus estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o famoso Enem. Então, né, sem mais delongas, vamos aí ao que nos interessa. De cara, já quero deixar aqui uma dica de estudos para vocês, principalmente, né, um salve para todos os meus estudantes aí de terceira série do ensino médio, nesse ano de 2025. E já quero deixar a dica aqui para vocês, certo? Que é justamente o quê? Abre o navegador, né, do Google aí de vocês, né, pode ser também no Edge, e aí, chegando lá, vocês vão digitar o seguinte, né? Neste vídeo de hoje estarei utilizando a prova do Enem do ano de 2020, dando sequência aí, né, às resoluções de questões. Né, o último vídeo dessa playlist, vou deixar o link nos cards. Ele é um vídeo onde eu resolvi algumas questões da prova do Enem do ano de 2019, o caderno amarelo do segundo dia, que, como vocês sabem, né, os cadernos do segundo dia do Enem, eles possuem tanto questões da parte de natureza, que envolvem questões de biologia, de física, de química, como também a parte que para nós aqui interessa, que são as questões de matemática. Então, no último vídeo, eu trabalhei algumas questões do caderno amarelo do segundo dia, da prova do ano de 2019, e nesse vídeo de hoje eu vou para questões da prova do Enem, né, segundo dia de 2020. Então você pode ir lá no navegador, né, digita lá, né, provas do Enem 2020, né? Você pode até deixar só provas do Enem. E aí, quando você dá um Google, veja que pelo menos até aqui, se eles não mudarem, aparece justamente para nós aí, né, o primeiro site oficial, né, do governo, com provas e gabaritos do Enem. Então, quando vocês clicam aí, vejam que aparece, né, todas as provas anteriores, né, 2024, né, 23, né, aqui nós resolvemos no vídeo anterior, lá de 2019, né, aparece aí se vocês voltarem aqui, ó, tá vendo? 2009, 2006, 2005, veja que ele vai aparecendo aqui até a prova de 98, provavelmente. Prova de 98, porque tem 99, acho que aqui deve ser 98, esse último. Aí tem 99, 2000. Então veja que tem todas as provas aí, né, desde quando o Enem, eu acho que se entende por Enem. Né? E aí, para nós hoje, nós iremos utilizar uma prova mais recente. Né? O aqui mais recente, voltando, né, vai ser a prova do ano de 2020. Né? Nessa playlist aqui, os vídeos eles serão geralmente de questões mais próximas ao nosso ano atual, que é 2025, certo, pessoal? Mas aí nada impede que em algum momento a gente grave um vídeo com uma questão, né, anterior aí, 2002, né, 2006, né, 98, para a gente até comparar, né, como eram as questões antes e como elas estão agora. Né? Então, indo aqui para 2020, certo, galera? Vamos procurar aqui pelo segundo dia, né, aqui é segundo dia, e dessa vez eu vou utilizar a prova, né, o caderno cinza, certo? Não vou usar o amarelo, não, vou mudar o ano e a cor, né, vou para o cinza, e clico aí em prova, e veja que aparece para nós aí, né,
provinha toda bonitinha, Exame Nacional do Ensino Médio, né, Enem 2020, um caderno cinza, segundo dia, né? Tem todas as instruções, como vocês já devem saber. E, sem mais delongas, vamos para as questões lá de matemática, né? Vamos para as questões lá de matemática, que são aí da 136 até a 180. Como aqueles que são meus alunos já sabem, né, eu costumo prezar, nada contra quem resolve muitas questões de forma rápida aqui no YouTube, né? Enfim, mas eu particularmente tenho uma filosofia comigo, né? Se é para a gente entender algo, mesmo que às vezes seja cansativo, mas eu prefiro ir por algo mais mastigado mesmo, né? Nem que eu gaste quase uma hora resolvendo duas questões como foi o vídeo anterior, mas eu prefiro assim, né? E que vocês aí, né, entendam, né, o meu público entenda o que eu quero transmitir, o que eu quero compartilhar, do que eu sair resolvendo aqui, né, 10, 20 questões de forma rápida, né, atropelada. Eu sei que aqui na tecnologia nós temos a facilidade de pausa, né, e com o vídeo mais lento, mas é de mim mesmo, certo? Então, não é que eu vou resolver todas essas questões aí, não. Nós iremos resolver algumas, né, duas, três, quatro, né, até para também o vídeo não ficar tão longo assim, mas que seja algo com qualidade, certo, pessoal? E aí eu já quero começar até por essa primeira questão aí de matemática, a questão de número 136, certo, galera? Que fala aí, né, que pesquisa nacional por amostras de domicílios, né, PNAD, é uma pesquisa feita anual pelo IBGE, né, certo, nos anos em que há censo, né? E assim, a parte da leitura mesmo eu vou deixar aí com vocês, né? Aí, o que é que nós temos que mirar, né? Então, é algo relacionado a uma pesquisa. Se é pesquisa, eu tenho que ter um público pesquisado. E como se trata de uma questão que no olhômetro nós já vemos que tem um gráfico, né? Tá aí o gráfico. Temos aí porcentagem, né? Então, assim, eu tenho que ver algumas informações relacionadas a essa pesquisa. E acredito que a principal delas será que a questão ela mostra o total de pessoas que foram pesquisadas ou ela mostra um percentual de pessoas que foram pesquisadas? De cara ali a gente já vê na quarta linha que ele diz foram entrevistados 363 mil jovens. Opa! Então já tenho o meu 100%. O meu 100% é equivalente a 363 mil jovens. Então eu sei que eu terei que trabalhar em cima desse número aí em algum momento. Beleza, galera? E aí logo depois ele diz, né, os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Aí nós temos esse gráfico aí. Ó. Até ampliar ele mais um pouco. Beleza. Jovens em atividade entre 15 e 29 anos. Em porcentagem. Então, por exemplo, quando ele diz aqui na primeira coluna, né, já que estamos aí explorando um gráfico de colunas, ou gráfico de barras verticais, então nessa primeira barra aí, vertical, nessa primeira coluna, quando ele diz somente estudam, né, 21,6, ele não está falando que são 21,6 jovens que somente estudam. Ele está falando que 21,6% dos jovens pesquisados, que nós sabemos que são 363 mil, né? 21,6% desses jovens somente estudam. Na segunda coluna, que eu tenho 13,6%, né? De novo, lembre que esse gráfico, os números dele, né, são em porcentagem, certo? Então, 13,6% daqueles 363 mil que foram pesquisados, eles trabalham e estudam. Aí eu tenho o quê? 45,2% somente trabalham e 19,6% não fazem nenhuma das duas coisas. São os famosos nem trabalham, nem estudam, né?
Espero que vocês não estejam nessa condição. Beleza. O que é que eu poderia já fazer em cima disso? Né? Sair calculando essas porcentagens, né? 21,6% de 363 mil. E ver o número de jovens nessa faixa etária que somente estudam. Eu poderia fazer isso com todas as porcentagens aí. Só que veja que a questão ela tem um restinho ainda. E às vezes esse restinho aí, quando a gente se atenta a ele, nós poupamos o trabalho de estar fazendo contas desnecessárias. Né? Então veja que ele pergunta o seguinte: de acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é. Opa! Então veja só. Eu quero o número de jovens que trabalham. Né? Eu tenho 4 grupos diferentes aí. De certeza, 2 grupos já estão exclusos, que é o último grupo lá, o NEM, o 19,6%. Então, eu não vou calcular a porcentagem dessa parte aí, né? E nem os 21,6%, porque esses somente estudam. Então, eu não vou calcular nenhuma das duas porcentagens. Nesse caso, quais são as porcentagens que nós iremos usar aí? Veja que ele disse aí na questão o seguinte: ele quer saber o número de jovens que trabalham. Vejam que esse número de jovens que trabalham, eles estão aí dentro de 2 grupos que foram citados aí nessa pesquisa. Eles estão dentro desse número aí que trabalha e estuda, que corresponde a 13,6%, porque eles trabalham. E também estão dentro desse outro grupo que somente trabalha, que são 45,2%. Então, nesses 2 grupos aí estão os jovens que trabalham. Então, o que é que nós temos que fazer? Né? E aí eu tenho 2 formas de fazer isso aí. Ou eu posso calcular as 2 porcentagens de maneira separadas e depois que eu chegar no número absoluto somar essas quantidades para chegar na minha resposta. Ou eu posso de antemão somar as porcentagens, né, o 13,6 e o 45,2, que é o caminho que nós iremos seguir. Depois que eu chegar nessa porcentagem aí dos 2 grupos, nessas porcentagens juntas, que vai resultar aí na quantidade de jovens que trabalham, eu calcular a porcentagem, né, em cima desse valor. Pois bem, pessoal, então vamos somar esses 2 valores. Né? Nós acabamos de ver aí que foi quanto? 13,6%, né? E 45,2%. Então vamos somar aí essas 2 porcentagens, certo? 13,6% e 45,2%, certo, galera? Então nós iremos somar esses percentuais aí. Quando eu somo esses valores, né, vale ressaltar aí que nós estamos somando números decimais, mesmo que sejam valores percentuais, não deixam de ser decimais, e tem aquelas regrinhas lá, né, de somar ou subtrair números decimais, colocando vírgula abaixo de vírgula, casa decimal abaixo de casa decimal, que foi o que nós fizemos aí. E agora só é somar tranquilamente, né? Vou ter aqui 8, né? 6 mais 2, 8. Vou ter aí 3 mais 5, 8. E vou ter 1 mais 4, 5. Então, esse valor aí, 58,8%, né, dos estudantes, eles trabalham, certo? Eu tenho esses 2 grupos aí que só trabalham e que trabalham e estudam, mas não deixam de trabalhar. Então, esse valor aí, 58,8%, é a quantidade de jovens que trabalham. E o que é que a nossa questãozinha quer? Justamente agora quer esse valor absoluto, né? Qual é a alternativa? Então, nós já sabemos que o nosso total corresponde a quanto? 363 mil. Então, esse é o valor total
de jovens que foram entrevistados. Então, eu vou calcular a minha porcentagem em cima desse valor. E aí, existem duas formas de calcular essa porcentagem, né? Para a gente não perder tempo, eu vou usar uma que, né, utiliza a infração, certo? Mas nós podemos também utilizar a regra de 3, certo? Nesse caso, usando fração, como é que eu calculo a porcentagem? Né? Eu vou ter aí 58,8% de quanto? De 363, né, mil. Então, 0,000. Então, vou calcular essa porcentagem aí. Né? E como é que a gente calcula essa porcentagem? Vou até mudar a cor aqui. Né? Geralmente, essa forma de usar fração, eu uso o fato de que porcento é uma fração sobre 100. Então, vou ter aí 58,8 sobre 100, certo? Substituindo o símbolo de porcentagem pela fração, né, centesimal, que é a fração de denominador 100, né? 58,8 sobre 100. Esse de nós trocaremos pela operação de multiplicação, né, vezes quem? Os 363 mil. Né? E aí fica a nossa continha agora, né? E quando nós fizermos essa continha, a gente já encontra aí de cara o valor de jovens que trabalham, que é o que essa questão pede. Quando nós multiplicamos aí uma fração por um número natural, né? Geralmente a gente diz que quando o denominador não aparece é porque ele possui 1 como denominador. E aí, cuidado para não quererem cair naquela pegadinha do malandro de querer multiplicar meios extremos, naquele borboleta. Nesse caso, não é isso. Nesse caso, nós multiplicamos normalmente numerador por numerador, né? E denominador por denominador. Só que aqui já tem uma coisinha que a gente pode fazer para simplificar um pouco a nossa conta, que é o quê? Veja que no numerador eu tenho 3 zeros. No denominador eu tenho 2. Né? Então, eu tenho ali 363 mil, né? Ou seja, 363 vezes 1000. Né? E embaixo eu tenho 100. Então, para eu não mexer com números tão altos, eu posso fazer essa divisão desse 1000 aí, dos 363 mil, pelo 100. E como é que se dá essa divisão? Né? O método que o pessoal usa é o cancelamento. Né? Então, eu cancelo 2 zeros nessa parte do numerador e 2 zeros aqui nessa parte do denominador. Certo? Então, eu não vou trabalhar mais com 363 mil. Eu vou trabalhar apenas com 3.630 agora, porque os 2 zeros lá do final foram cancelados com os 2 zeros do 100. Né? Então, a conta vai ficar um pouco mais tranquila, porque basicamente agora só é multiplicar o quê? O 58,8 vezes 3.630. Essa é a nossa conta agora, 58,8 vezes 3.630. Né? As continhas vocês sabem como é que a gente faz, né? Pego o que tem mais algarismos, né? Coloco lá, né, na primeira parte, lá, como primeiro fator, 3.630, e multiplico, né? E multiplico aí por 58,8, né? 58,8. Né? A continha eu vou deixar com vocês, né? Para vocês armarem bonitinho, né? Lá com cada parcelinha e depois somar tudo. Tem a questão da casa decimal, né? Isso aí é um assunto, né, específico lá do 7º ano do fundamental, né? Em outro momento eu posso até resgatar essa conta com vocês, mas vamos para o resultado. Depois que vocês fizerem essa conta, lá no resultado vocês pularem uma casa decimal por conta desse 0,8 aí, tem uma casa decimal. Como tem uma casa decimal, lá no resultado você vai ter que pular uma vírgula lá, uma casa para a esquerda. No final você vai chegar no seguinte número, né? Em 213.444.
Então, esse valor aí é correspondente a 58,8% de 363 mil. Ou seja, esse valor aí é o número de jovens que trabalham. Então, chegamos na nossa resposta. Vamos ver lá a nossa prova agora. Será que tem esse número aí? Viram? Tem, né? Olha lá, letra C. Certo, galera? Então, portanto, o gabarito aí, né, da nossa primeira questão, nessa questão aí de número 136, da prova de matemática, né, caderno cinza, né, lá do ano de 2020, segundo dia, né, do Enem, gabarito aí, letra C, certo, galera? Vamos prosseguir, né, como eu disse a vocês, né, nós não vamos resolver aqui todas as questões, mas iremos brincar com algumas delas, né? Então, brincamos aí com essa primeira questão. E agora nós iremos para a questão de número 139. 139, que também é uma questãozinha interessante, né? Saindo aí da parte de gráfico, de porcentagens, né? Vamos agora para uma questão aí de geometria, né? Geometria plano espacial, né? Ele vai falar aí sobre uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e ele diz, né, que está localizado, né, esse templo aí lá no México. Então, a ideia é, né, a gente tentar reproduzir, né, fazer um desenho. E aí o que é que ele pede aí, né? As quantidades de cada tipo de figura plana que formam um tronco de pirâmide. Pois bem, aí ele diz que esse templo, né, é representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada, né? Então, como é isso aí? Né? Que figura é essa? Como é um tronco de pirâmide reto de base quadrada? Então, a primeira coisa é, nós temos que fazer uma representação dessa estrutura geométrica aí, né? Um tronco reto de pirâmide de base quadrada. E segundo, o que é que ele pergunta em cima desse desenho? As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são. E aí ele traz as alternativas aí. Né? 2 quadrados e 4 retângulos, um retângulo, 4 triângulos isósceles, 2 quadrados, 2, 4 trapézios isósceles, enfim, ele traz as alternativas, né, para que a gente analise. Então, vamos pensar um pouco agora sobre isso. Vamos pensar um pouco. Pois bem, pessoal, pesquisei aqui, né, um software matemático chamado GeoGebra, né, sobre pirâmide e tronco de pirâmide. E aí, quando eu fiz essa pesquisa, apareceu justamente essa figurinha que vocês estão vendo aí, né? É claro que aí está bem mais complexo, né? Porque tem mais lados, na verdade, do que a nossa questão do Enem, mas nós vamos manipular para deixar essa figura, né, do jeito que a questão está comentando. Né? O que é que a questão diz? A questão diz que é um tronco reto de pirâmide de base quadrada. Então, voltando lá, lembrando que eu vou deixar o link para vocês acessarem aqui essa construção, né, na descrição desse vídeo. E o que é que acontece? Vamos brincar um pouquinho aqui com essa construção, né? Vou dar um clique aqui, vou ampliar, para que vocês possam ver mais. Aqui, veja que ele tem raio, né? Tá falando aí sobre o raio. Não vem ao caso para o que nós queremos. Aí está falando número de lados. Número de lados. Veja que aqui está 6. Está 6. Se eu olhar essa figurinha aqui em vermelho, eu tenho quantos lados aí? Isso, ouvi daqui vocês falando 6. Só que lá na questão do Enem, o que, é que ele disse? É uma pirâmide de base quadrada. Veja que esse lado aqui em vermelho e esse outro aqui ó, embaixo, tá vendo? Tá com meio cinza ou marrom. Esse aí é justamente a base.
hexágono, né? 6 lados aí embaixo, se a gente olhar, tem 6 lados, tá vendo? São 6 lados, né? E o que é que acontece? Só que a nossa tem que ter 4 lados, que a base é quadrada. Então vamos regular isso aí, vamos diminuir, tá? 6, 5, opa, 4, pronto, beleza. Chegou onde nós queríamos, né? A nossa pirâmide aí tem 4 lados, né? Lá embaixo, a base dela é 4, que é igual a esse em vermelho aqui, né? 4, certo? Beleza, então esses dois eu não vou mexer. E tem a parte da planificação. Pronto, veja aqui. Planifica, desplanifica. Pronto. Aqui, né? Essa construção aí, tá vendo? Que é uma representação, né, do que a questão lá do Enem está indicando, né? Que é o quê? Um tronco reto de pirâmide de base quadrada. É justamente essa construção aí. Então, beleza, estamos diante da construção, né, que nós queremos analisar. Aí vamos voltar para lá. O que é que a questão está pedindo? As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide. Então, o que é essa questão? Qual é a essência dela? Se ela diz que é um tronco de pirâmide, né, de base quadrada, tronco reto de pirâmide de base quadrada, tá aí. Veja que essa figura, do jeito que ela está aí para nós, né, que é a representação lá de uma dessas 7 maravilhas lá do mundo, é algo tridimensional. Só que quer saber quais são as figuras planas que formam essa figura tridimensional. Então, esse tipo de questão é essência o quê? Planificação. Então, quero saber quais são as figuras planas que formam essa figura aí. Então, isso aí vai ser justamente o quê? Esse último controle, planificação. Então, o que é que acontece? Vamos planificar esse controle. Veja que estava assim inicialmente, né? Ela já estava um pouco meio aberta aí, né? Então, vamos abrir totalmente, ó. Tá vendo? Vamos abrir totalmente, né? Lembrando que, né, esses dois quadrados vermelhos, né, a gente vai considerar só esse quadrado aqui, o da ponta, certo? Esse aqui em cima é como ela tivesse, né, ficado aberta. E de fato é isso, né, a essência. Então vamos desconsiderar esse quadrado aqui de cima e vamos considerar apenas esse aqui, que vai ser como se fosse a tampa, né, do tronco de pirâmide. Então, desconsiderando esse quadrado vermelho aqui, que está no meio da planificação, considerando apenas esse quadrado vermelho aqui da ponta, veja que nós vamos ter dois quadrados, né? Um quadrado menor, que é esse da tampa, e esse quadrado maior aí, tá vendo? Esse quadrado maior aqui, nessa cor marrom ou cinza, já que eu disse que esse quadrado vermelho aqui do meio, né, está dentro da planificação, a gente vai desconsiderar ele. Ele é como ele tivesse, né, lá do outro lado. A gente vai considerar esse outro quadrado aqui. Esse vermelho não. Então, nós vamos ter o quadrado vermelho, que é a tampa, e vamos ter a base do tronco da pirâmide, que é esse quadrado maior aí, o cinza ou o marrom. Então, dois quadrados. Então, já tem essa informação sobre a planificação do tronco de pirâmide, né? Dois quadrados. Então, eu vou lá nas alternativas e vou procurar aquelas que não têm os dois quadrados e já elimino, né? Então, veja que a letra B não fala de quadrados, né? E a letra D, embora fale de quadrado, ela só fala de 1. E nós vimos lá que nós temos quantos? 2, né? Então, assim, eu já vou descartar a letra B e já vou descartar a letra D. Já vou descartar essas duas alternativas. Restando aí A, C ou E. Certo? Aí vamos analisar as outras figuras agora. Vejam que essas laterais aí, que formam o tronco da pirâmide, elas têm o formato também de trapézios, né? Que são aqueles quadriláteros. Nós temos aí dois lados que são paralelos e os outros
né, não são paralelos. Né? Então, temos aí trapézios. Em particular, nós vamos ter 4 trapézios e percebo que esses trapézios eles vão ter aí, né, 2 características. Primeiro, eles compartilham esse mesmo lado aí, esse mesmo tamanho de lado do quadrado cinza. Estou chamando de cinza. Né? Marrom não, chamar cinza. Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, esses trapézios, eles têm o mesmo tamanho de base, né? O mesmo tamanho de base, que é esse tamanho do quadrado cinza, e as laterais do trapézio são todas iguais. São todas iguais, né? Tem o mesmo tamanho. Então, isso significa que esses trapézios, eles vão ser o quê? Trapézios, né? E como tem os dois lados, né, que são os lados que vão depois se encontrar, né, esses lados, né, que se encontram, eles têm o mesmo tamanho. Então, dentro do estudo dos quadriláteros, né, e aí eu vou deixar até aqui nos cards um link de um vídeo onde eu exploro especificamente sobre quadriláteros, né, e vocês vão entender melhor por que essa classificação que eu estou falando, que eu vou falar agora, né, mas por conta dessas características que eu mencionei aí, né, esses trapézios compartilham a mesma base, então tem o mesmo tamanho de base, e os lados que não são paralelos, eles têm o mesmo tamanho. Nós dizemos que esses trapézios, eles são trapézios isósceles, né? São trapézios que têm essa característica aí. E nós temos quantos deles? Né? 4. Então, eu tenho 2 quadrados e 4 trapézios isósceles. Então, indo lá para as alternativas, tem alguma alternativa que fala isso? Tem, né? Olha lá, letra C, né? 2 quadrados e 4 trapézios isósceles. Então, portanto, o nosso gabarito aí nessa questão 139 vai ser letra C, certo, galera? 2 quadrados, 4 trapézios isósceles. Então, podem fazer essa marcação aí na prova de vocês. Dando continuidade aí, né, na nossa questão de número 160, essa questão ela é uma questão interessante, né? E inclusive eu vou, né, aqui com vocês usar algo que ele está falando aí na questão, né? Para a gente realmente conseguir visualizar. Porque vocês perceberam na questão anterior que quando a gente vai para essa questão de geometria 3D, né, geometria espacial, realmente é um pouco mais complexo, né? Então eu vou tentar até fazer essa questão utilizando um jogo que alguns de vocês até, né, gostam. E inclusive eu gravei um vídeo aqui anterior, não, né, especificamente de estudos matemáticos, mas da parte de tecnologias, que tem relação com o que eu vou usar aqui para a gente analisar essa questão de número 160, certo? Que talvez pelo tamanho do vídeo vai ser a última questão que eu vou trabalhar. Como eu disse, eu prefiro trabalhar 2 questões ou 3 com uma qualidade bacana do que explorar várias e acabar atropelando as coisas, né? Ele diz o seguinte, né? Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano base, né? O plano da base. Aí diz que o usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo de acordo com o que seja conveniente lá para o jogador, né? E aí ele traz um exemplo, né, de cubos que aparecem nesse jogo, né? Tá aí, mostrou aí o primeiro. E aí o que ele quer saber nessa questão? Ele pega exatamente essa construção de cubos aí. Se vocês olharem bem, nós vamos ter aí 4 cubos, certo? São esses 2 cubos, um acima do outro. Aí tem esse cubo aqui, que está na parte de baixo, né? E tem esse outro cubo aqui que está na parte de cima. São 4 cubos, só que estão posicionados dessa forma aí, né? E ele quer saber o seguinte, né? Qual será a projeção, né? Imagine que você tivesse, né, nesse jogo um efeito de jogar sombras nos lados dessa figura aí, dessa construção aí. E essas sombras fossem projetadas lá nas paredes, conforme as alternativas.
Então, o que é que ele quer saber? Se você pega uma construção dessa e pega ela, joga a sombra em 3 dos seus lados, né? E essas sombras serão projetadas lá nas paredes, né? Lá da base, no caso na base, e nas 2 paredes laterais, como é, né, que será realmente, né, quais serão as projeções, né, ou seja, em outras palavras, quais serão as sombras que essa construção aí irá, né, criar, né? Será que é como a letra A aqui? Será que é como a letra B? Como a letra C? Né? Ou como a D ou como a E? Será? Como é que serão essas projeções aí? Como elas ficarão? Senta que lá vem a história. Pois bem, pessoal, hoje, né, eu trouxe um bocado de coisa interessante. Acabei de trazer o GeoGebra, né, um software, né, tecnológico que a gente usa em ensino de matemática. E agora eu trouxe para vocês uma outra coisa, como eu falei, né, o Minecraft Classic. Né, é um dos primeiros jogos do Minecraft, né, que foram lançados aí no mercado. E aí vocês podem estar se perguntando o que é um jogo, né? Muitos podem pensar um jogo infantil como esse, tem de relação com uma questão do Enem. Né? Vamos ver isso na prática. Né? Tem alguns comandos que eu não estou muito lembrado aqui, já tem um tempinho que eu peguei ele, né, para gravar vídeos. Né? Tem um vídeo no canal meu aqui, eu jogo um pouquinho desse Minecraft, mas muito tempo, uns 3 anos isso. Então, alguns comandos eu estou meio esquecido aqui, mas vamos lá, né? O que é que eu vou fazer aqui? Como vocês devem saber, o jogo do Minecraft, ele não é só um jogo em si, né? Claro que tem gente que joga ele, né, por jogar, mas dentro desse mundo do Minecraft a gente pode trabalhar questões educacionais, né? Eu particularmente participei de alguns cursos onde nós utilizávamos aí o Minecraft como uma ferramenta pedagógica. E é justamente o que a gente vai fazer aqui. Né? Eu vou usar ele de maneira pedagógica, para que a gente entenda lá a nossa questãozinha do Enem. E lembram daquela construção lá que diz que ficava aparecendo lá, né, no jogo, né, aparecia aquelas construções com cubos? É o que eu vou fazer aqui. Né? Então, né, eu vou usar aqui um comando, né, para criar, né, algo parecido. Né? E aqui, pronto. Vamos lá, tem outro aqui. Aí tem outro lá em cima. Beleza. E vem mais para cá, né? Em outro momento eu posso colocar outro aqui. Pronto. Beleza. Então, vem mais para cá. Ó. Acabei de criar, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu acabei de criar justamente a mesma forma geométrica que está lá na prova. Se vocês olharem, tá vendo? Essa figura aqui, eu acabei de criar ela lá dentro do jogo do Minecraft. Claro que a questão aqui diz que, né, o usuário pode, né, ver essas construções descendo e tal, né? Mas o Minecraft é um jogo aí, né? É um jogo. E eu acabei de criar essa mesma construção. Se vocês olharem aqui, né, vou mudar aqui um pouco. Escolha. Aqui é um cubo, certo? Aqui eu tenho outro cubo, 2. Aqui eu tenho outro cubo, 3. E lá eu tenho outro cubo, 4. Certo? Então, o que é que eu vou analisar com vocês aí nessa figura? Que é o que a questão quer. Imagine que nós vamos estar em 3 lados diferentes. Certo? Em 3 lados diferentes. No caso, eu vou olhar de cima para baixo, como está essa forma aí. Eu vou olhar por essa lateral, como a gente já está vendo aí. Né? Aqui eu vou até me posicionar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu vou mais para cá um pouco. Pronto, aqui. Então, primeiro, já vi de cara. Como essas, imagina que eu estou jogando uma sombra, né, e vai ser projetado isso aí. Lá, se tivesse uma parede lá do lado, né, seria projetado uma sombra nesse formato aí. Então, o que é que acontece? Veja que o formato aqui, né, esse formato,
que é um formato de L, né? E ele vai ser exatamente desse jeito. Eu vou até tirar um print aqui, né? Até tirar um print e eu vou colocar isso aqui. Então, vamos trabalhar. Pronto, beleza. Então, o que vai ser projetado nessa primeira visão, lá na parede, né, desse jeito que eu vi aí, é essa figura aqui. Eu vou até contornar para que vocês possam também entender. Vai ser assim, assim, tá entendendo? Assim, assim, assim e assim. Um formato de L. Então, é o que vai ser projetado. Né? Se eu jogar uma sombra aí, jogar algo luminoso e projetar uma sombra, a projeção vai ser exatamente desse jeito aqui. Aí vamos ver lá nas alternativas se tem esse L aí, certo? Se a gente olhar a letra A, ó, a gente vai ver dessa forma aqui. Ó, a gente vai ver desse jeito aqui, ó, certo? Então, a letra A, vejam que até tem um L, tá vendo? Até tem, né? Se a gente olhar a letra B, também tem, né? Então, olhar também tem. Se a gente olhar a letra C, também tem. Né? A letra D, também. E a letra E, também. Né? Então, quando a gente olha aí, parece que todas estão corretas, né? Só que a gente tem que olhar uma coisinha que tem que ter cuidado. Por exemplo, tirando, né, a A, tirando a letra A, todas as outras, elas projetam o Lzinho a 2 quadrados da base. Olha, aqui eu tenho a letra D, por exemplo. Eu tenho 2 quadrados acima da base. Né? A letra B, a mesma coisa. A letra C também, a letra E também. Letra B, letra C, letra E. A única que está projetando mais em cima é a letra A. Então, veja que já tem aí um pouquinho de diferença. Veja que, se eu olhar bem a letra A, veja que eu vou até dar um zoom aqui. Tá vendo? Tenta olhar bem. Veja que esse quadrado aqui, ele está como se fosse acima da própria construção. Né? Ele está acima da construção. E aqui onde tem os dois quadrados, veja que se eu projetar aqui, né, tentar alinhar com a figura, veja que onde tem os dois quadrados é onde na verdade deveria ter só um. Porque olha lá a visão como ficou quando a gente fez a construção no Minecraft. Ficou só um quadrado na parte de cima e dois na parte de baixo. Então, se eu olhar aqui direitinho, esse quadrado aqui de cima ele deveria estar aqui. E esses dois quadrados deveriam estar aqui embaixo, alinhados com dois quadrados aqui. Então, o que é que isso quer dizer? A letra A já não é o gabarito dessa questão. A gente já descarta a letra A. Vamos trabalhar só com as outras. Né? Aí vamos olhar agora a outra lateral. Vamos voltar lá para o Minecraft. Né? E vamos olhar a outra lateral. Pronto, beleza. Então, vamos olhar aí, né, de lado. Eu vou até um pouquinho mais para cá. Pronto. Veja que, como eu estou muito próximo, eu vou tentar me afastar mais um pouco. Vou destruir esses aqui. Esse aqui não tem problema de destruir. Tem que só estar atrapalhando a minha análise. Eu vou me afastar ao máximo aqui. Vou até me afastar mais ainda um pouco. Isso, né? Aqui, pronto. Pronto. Então, imagine que eu jogo uma luminosidade em cima da minha construção. E o que vai ser projetado, eu vou tirar o printzinho aqui. Tirar o printzinho aqui. E vamos analisar isso aí agora. O que vai ser projetado lá na outra parede. Vou ampliar aqui. Pronto. Veja o que é que vai ser projetado agora, lá na outra parede. Vai ser como se fosse um L também, só que na verdade deitado. Veja, vai ser assim, 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 assim. Perceber vai ser desse jeito, como se fosse um L, só que, né, invertido, né? Dessa forma assim. Então, e isso que vai ser projetado de sombra lá na outra parede.
Aí vamos comparar agora com as alternativas. A A gente já tem descartado, né? Vamos analisar a B. Lembre que eu tenho que ter o quê? Né? 2, né? 2 metros, né? Aliás, eu tenho que ter 2 quadrados, né? De distância de lá da base. Então, vamos analisar aí. A letra B realmente é esse formato que a gente está aqui analisando, que é esse L aí, né? Dessa forma, né? Então, a letra B realmente é isso. E está a 2 quadrados de distância da base. Então, a B é uma candidata. A letra C, se eu olhar bem, ela tem um problema aí, né? Parecido com o que a gente tinha lá na letra A. Só que da letra A era porque a sombra estava deslocada, né? Aqui é porque ela está errada, né? A gente viu que é desse jeito aqui, é assim, tá vendo? É dessa forma aqui, é esse tipo de L aqui, a letra C. Veja como é que está a sombra. Está ao contrário. Ela está dessa forma aqui. Concorda? Veja aqui como eu acabei de fazer e vejam lá a letra C. Tá vendo? Ela está desse jeito. Então veja que a letra C já está fora, né? Então a gente aí já até agora tem letra B, né? Se a gente olhar a letra D também está do mesmo jeito que a letra B, né? E se a gente olhar a letra E também está do mesmo jeito que a letra B. Então por enquanto a gente só descarta a letra A e a letra C, certo? Por enquanto, né? Ou B, ou D, ou E. Então, o que vai diferenciar mesmo é a visão que vai ser projetada lá na base, certo? Então, vamos olhar como vai ser projetada essa figura lá na base. Aí, vamos lá, né? Vamos ver aí como é que ela vai ser projetada na base. Se a gente olhar, né, de cima, que é o que vai acontecer, a gente tem que olhar agora essa figura de cima, né? Então, no Minecraft aí vai ficar um pouco mais complicado de a gente fazer isso, né? Eu vou tentar ver se eu consigo, né? Uma maneira de subir em algo aqui. Eu vou tentar criar como se fosse uma escadinha para poder subir, né? E assim a gente conseguir analisar melhor a construção, certo? Aqui, pronto. Ainda não é o que eu queria, mas dá mais ou menos para a gente analisar. Pronto, criei uma outra partinha aqui, espero não cair aqui, né? Desse andaime, né? Cadê os equipamentos aí? Pronto, olha lá. Pronto, a gente já está vendo mais ou menos, né? Como é que fica aí essa construção de cima. Tá vendo? Vendo ela de cima, né? É claro que a gente ainda está uma visão um pouco lateral aqui, né? Tá vendo esses lados aqui? Eu não queria ver esses lados, queria ver totalmente de cima. Mas já dá para a gente ter uma prévia. Já dá para a gente ter uma prévia. Eu vou tirar um print, né? Daqui e a gente vai conseguir meio que ter uma prévia de como vai ser isso aí. Observe que eu vou ter a seguinte construção assim. Vai ser assim. Tá vendo? Claro que aqui eu vi de trás, né? Então observe o seguinte, né? Que eu vou ter a seguinte projeção aí. Um L também, ó, desse jeito aqui. Tá vendo? Aí vamos comparar lá com as alternativas. Lembre que a gente estava desse lado aqui, ó, lá no Minecraft. Né? A gente estava desse lado. E o que a gente viu foi o quê? Foi esse L assim. Né? Começando da nossa visão, depois indo para cá. Ó. Então, se a gente olhar as alternativas, veja que a gente estando nesse lado aqui, vamos olhar para a letra B. Né? Se olhar para a letra B, eu estando nessa posição, que era a posição que eu estava lá no jogo, e eu vejo também ter essa construção mesmo. Tá vendo? O Lzinho aqui. Ó. Se eu vou para a letra D, veja que a letra D tem
problema, né? A letra D, se eu olhar direitinho aí, quando eu estou nessa posição aqui, que é a posição que eu estou no jogo, e olho lá para baixo, está diferente. Era para começar aqui, vir para cá e para cá. E veja que ele está ao contrário, né? Então veja que a letra D agora a gente também descarta, né? A gente vai para a letra E, né? E analisa a letra E direitinho aí, né? A gente vai, olha lá como está a projeção, a gente nessa posição, que era a posição que a gente estava no jogo, e formando o L. Veja lá, a gente está como se fosse atrás da figura, e formava esse L nessa parte aqui. Então, se a gente analisa a questão aqui, a letra E, a gente nessa posição, que é a posição que está no jogo, também forma. Então, espera ainda. Descartou a C e a D. Ficou com a B e a E. Será que a B e a E realmente é a mesma coisa? Né? Será que não tem alguma sutileza, alguma diferença? Né? Se a gente olhar bem, veja que a letra B não está, né? Se a gente olhar direito aqui, tá vendo? Essa projeção, essa sombra aqui, né? E essa sombra aqui, elas não estão alinhadas, né? Veja que aqui só tem um quadrado de diferença nessa lateral aqui, na sombra lateral daqui. E na sombra lateral daqui tem 2. Então, veja que pegadinha do malandro, né? Agora, quando a gente olha para a letra E, veja que ó, nessa lateral aqui tem 2 e lá na base tem 2. Que essas duas sombras aqui elas precisam estar alinhadas, certo? Então, nesse caso, a alternativa correta realmente vai ser o que? A letra E. O gabarito da nossa questão é a letra E. Essa questãozinha ela é bem trabalhosa, né? Eu tentei trazer aqui de uma forma dinâmica, né? Usei aí o Minecraft, né? Para mudar um pouco, né? As coisas, né? A gente conseguiu ver um pouquinho melhor, né? Talvez para alguns ficou mais complicado, mas talvez ficou mais didático, né? Pelo fato que a gente usou um jogo realmente, né? Como a questão disso, né? Para tentar ver como seriam essas projeções, essas visões, né? Que isso aí a gente chama de vistas, né? São as vistas de uma figura tridimensional, né? Então, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aí para vocês, né? Utilizando aí, né? Um jogo, né? Algo que a gente gosta aí, né? E tá aí, né? Eu vou deixar o link aí também na descrição, né, desse vídeo para vocês acessarem o Minecraft Classic, né? Treinar mais vistas, né? Como essa questão do Enem aí trouxe para nós. E por hora é só, certo, galera? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Curtam, compartilhem, comentem, né? Abraços e até a próxima, galera. Tchau, tchau.